Oba, lá vem ela. Yeah. Salve, gente minha. Oba, hoje é segunda-feira. Salve, amigos da Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Peter, no som. Um beijo grande para vocês. Hoje é dia importante, várias interações com vocês. Nós vamos falar de emoções, o laboratório das emoções, né? As emoções do nosso interior. Sim, Mônica Caixe, um beijo grande para você e Manu, neném novo na área, muito linda, né? João Ernesto, Jorge Vieira, tantos de vocês acompanhando o programa, Ed Fernandes. Jorge, um beijo, meu querido. Tânia Guinan, Kiki, Silvério, Luiz Fernando, meu querido amigo, Mara Rúbia Mota, nossa diva, nossa deusa, Milena Santos, Marta Folene, Ismael Ramos, Gisele Pazin, e a Cris Pazin também, Antônio Carlos Andrade, Camila Florim, lá de longe, Demilene, melhor aí, hein, nega, Patrícia Moreno, Sandra Nogueira, beijo imenso, Vaninha, Gilberta Braga, Elias Trione Júnior, que já esteve aqui comigo, Luiz Varjão, temos que interpretar seu mapa, hein? Márcio Farage, todos vocês, um grande beijo. Quero cumprimentar a Ellen Quintanilha, que também comentou o post de hoje. Eu venho provocando vocês com a história das emoções. Que emoções? Vamos fazer um laboratório interior hoje. Um laboratório interior que nos pede para nós respondermos por nós mesmos. Emoções, quais você quer? E quais te viciaram, né? Responsabilidade que a gente tem nas emoções que a gente sente. E aí recebi vários comentários assim, eu quero esperança, eu quero paz, eu quero amor, eu quero coragem, a coisa do medo, né? A coisa da crítica, a coisa da sensação de abandono. Então eu quero navegar com vocês um pouquinho na construção dessas emoções, as que a gente sente e aquelas que regem-nos na vida. Elas têm uma estrutura, elas nascem, não é? De algum lugar, é um hábito emocional. Como é que é essa coisa do hábito emocional? Qual é a emoção diária que você deve gerar em você, né? Eu quero cumprimentar o Luiz Neto, da Escola Esotérica, querido, um beijo grande, uma grande performance, muito lindo, com a história do anjo da guarda, do anjo mensageiro e do anjo mentor. Foi um lindo trabalho em que nós nos lembramos de que a gente é muito responsável pela emoção que a gente gera na nossa cabeça, no nosso coração. De acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua visão das coisas, você vai se sentir de determinada maneira. E é muito importante dizer que alguns sentimentos como os mencionados aqui por vocês, a indignação, a raiva, a tristeza, a insegurança, né? O sentimento de prisão, de sentir-se sufocado. Um beijo, Raoni Rocco, um beijo, Camila Ciervo, Natália Damasceno, Ellen Quintanilha, né? A coisa da impotência diante dos fatos políticos e a vontade de ter uma imunidade, uma imparcialidade para não ser afetada por esses fatos e não culpar inocentes. Porque a gente começa a ficar raivólatra, né? Diminuir a culpa, o medo, sentir mais amor. Doris, um beijo para você, que diz que sente gratidão por tudo, que quer se livrar da dor física, do nervo lesionado, né? E a gente precisa procurar olhar as doenças e quais são as emoções relativas que nos viciaram, que fazem a gente acabar adoecendo, né? Um grande abraço, Marcos Brito, Maria de Lourdes Pimenta, maravilhosa, de Franco da Rocha, Lúcia Lima, sempre comigo, Gabriela Matos, um beijo grande para você em Portugal também. Quero mandar um grande abraço para a Itália, para a Cláudia Nigra, que me escuta passando roupa. Vocês têm que me contar que fazem essas coisas, que eu adoro saber, né? Então, emoções negativas aqui colocadas, o ciúme, o sentimento de solidão, a angústia de se sentir só. Ou a angústia de pensar que não é livre e está sufocado por uma certa falta de liberdade ou por obrigações que nos impedem de ser tudo aquilo que nós gostaríamos de ser, de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? E aí o meu desafio é como é
que nascem essas emoções e qual é a nossa responsabilidade por aquilo que nós sentimos. Vamos falar um pouco de abuso, né? Luciana Alonso Amaral também, terminando de cumprimentar vocês, tosando os cachorrinhos, a Luciana aí malucona, fazendo a parte dela. Que bonitinha, né? Uma me ouve passando roupa, outra tosando os cachorros, o menino está dirigindo, o outro está trabalhando, vamos juntos. Mas a questão é que até que ponto a minha emoção é minha responsabilidade ou daquilo que me acontece, né? Eu preciso te dizer que emoção vicia. E eu preciso dizer que o Luiz Neto está certo e que toda a base de neurociência, do método quântico, neurolinguística, da conversa que a gente fala aqui, de que a emoção que eu gero no meu corpo é minha responsabilidade, ela é verdadeira. Algumas pessoas são abusadoras. Existem situações que são realmente de gerar raiva, ou de gerar indignação, ou de gerar tristeza por um abandono, por um descaso, né? As pessoas que vão muito longe nesse sentimento de abandono, de descaso, de menos-valia, começam a achar que elas não têm valor nenhum. Aqueles que caem para o lado ruim da árvore viram sociopatas, narcisistas, não têm consideração pelos outros e usam as pessoas porque podem ser muito simpáticos e muito sedutores, mas no fundo não têm nenhuma consideração pelos outros. Ou podem ser bem fechados e serem os evitadores. Vocês podem seguir no Facebook uma página chamada Sobreviver Sociopatas, é uma página que a gente alimenta com alguns vídeos e alguns textos, para você aprender a reconhecer pessoas e circunstâncias que de fato exageraram na tinta. Mas qual é a situação? Quando criança, ao longo da vida, o que nós sabemos na ciência sobre sociopatas e pessoas realmente sem culpa, que não sentem culpa, não sentem remorso, não têm compaixão, ou seja, elas não se colocam no seu lugar, elas não têm a mínima consideração com que elas impactam na vida dos outros, tiveram lares desmembrados, dificuldades, tiveram abuso, agressão, negligência. E aí, quando a gente sofre essas coisas, e a sociedade está tão cheia dessas coisas, tão cheia demais dessas coisas, que eu poderia dizer que nós todos somos um pouco sobreviventes de abuso. Veja as questões de governo, veja as questões de imposições diversas que nós passamos. E aí a gente cai para o lado bom ou para o lado ruim da árvore. Esses que caíram para o lado ruim da árvore são os sociopatas, narcisistas, psicopatas, são pessoas que saem manipulando, manobrando ou abertamente, que são os grandes sedutores, mentir, roubar, trair, de uma forma muito manipular os outros, né? E aí está o governo, Ellen, está aí a primeira convite, nós somos todos vítimas de abuso, de mentir, roubar, trair, no momento atual do Brasil, e há quantos anos, né? Mas há isso nas relações pessoais, com amigos, na relação comercial, e mesmo nas relações de afeto, em que aquilo que se promete como grande afeto, na verdade não acontece, porque essas pessoas caíram para o lado ruim da árvore. Elas se sentiram aviltadas, abusadas, invalidadas, menores, e elas compraram esse sentimento e desplugaram o próprio sentimento de toda maneira. Então elas estão absolutamente sem contato consigo, elas se relacionam através de uma imagem, e se relacionam através de uma imagem a qual não representa o seu sentimento íntimo. No íntimo, pessoas muito sedutoras, na verdade, quando são sociopatas, se sentem muito mal sobre si mesmas. Mas eu vou falar de quem caiu para o lado bom da árvore, que é a maioria de vocês, que não virou sociopata, narcisista nem psicopata, mas que carrega dores e feridas, né? Ou que aprendeu, que teve programas de menos-valia. Os que caíram para o lado ruim da árvore têm pouca ajuda, se não nenhuma. Mentir, roubar, trair, manipular os outros, sendo muito sedutor, enganador e até não respeitando a lei, ou o que eu postei hoje na página Sociopatas Resiliência, ter um movimento de 2 pessoas que eu atendi essa semana, muito fechado, muito reservado, talvez muito tímido, e de uma coisa de não, eu sou assim mesmo, eu não consigo, negar o próprio valor, e são os evitadores, é uma desordem de personalidade em que a pessoa evita, e aí se isola socialmente, e tem um padrão de comportamento que, por mais que você prove que a pessoa tem qualidades, ou é atraente, ou tem condições, ela não quer entrar em contato com isso porque ficou cômodo, quase um vício, experimentar
essas emoções de menos-valia. Então, são pessoas que dramatizam, se vitimam e que criam muito problema para os que estão ao redor. Nessa página, que é o Sobreviver, Resiliência e Sociopata. Sobreviver, Resiliência é um dos meus livros, você sabe. Eu tenho ele aqui, Sobreviver, Instinto de Vencedor, é esse cara que está indo para o mundo inteiro. Aqui a gente fala de questão da invalidação e a questão das desordens que acontecem, né? Nesse texto da timidez, que não é timidez, é narcisismo, você vai ter o evitador, desordem de personalidade, em que o alto nível, o comportamento de alto nível de egoísmo e desordem de personalidade, que frequentemente é insidiosa, destrutiva, especialmente dos mais próximos, também pode tomar um jeito que não é esse sedutor aberto, que é o narcisista encoberto, em que ele impede o próprio desenvolvimento, ele traz uma agressividade passiva, muita culpa, muita vergonha secreta e uma forma encoberta de estar sempre em depressão, porque quando você não se arrisca a se desenvolver, a amiga que esteve comigo lá, fazendo sua visão de mapa, o outro rapaz, a depressão e a solidão vão assolar essa vida, porque a gente só fica com energia quando a gente está em desenvolvimento, quando a gente permite as emoções positivas. Mas quando existe uma autopercepção destrutiva, a pessoa não pode usar suas emoções para enfrentar um dia com uma autopercepção realista, porque não poderosa, sadia, né? E não se esconder e perder tantas oportunidades de produzir, de amar, de se relacionar socialmente. Então, o que a gente vai ver é que as pessoas que se retiram emocionalmente de tudo e provam quão impróprios se consideram, também são vitimados e tudo, também criam um problema, além dessa depressão como resultado, de não acessar o melhor de si. E aí eu pergunto, o melhor de si é entusiasmo? É confiança em si? É esperança? É confiança na vida? Se eu me acostumei, cair para o lado bom da árvore, olha, tive uns problemitos, a vida não foi um mar de rosas, posso ter sofrido, e aprendi a não... O programa que veio foi não respeito, não ser ouvido, não ser considerado adequadamente. Você pode ter se sentido negligenciado, ficado sozinho, ou até mesmo indignado, aviltado, submetido a coisas que não estavam certas. E aí você caiu para o lado bom da árvore, você fica o bonzinho.com e também precisa desenvolver as fronteiras para saber que este sentimento, eu me senti segura, eu me senti amada, eu me senti aceita, começa em mim. Você pode ter o marido perfeito, você pode ter a parceira perfeita, você pode ter um trabalho próspero, você pode ter amigos maravilhosos e continuar sentindo-se muito mal sobre si mesmo. Porque o vício de ir para aquela cadeira, te botaram na cadeira, sabe a cadeirinha do burrico? Aquela cadeirinha que bota o chapeuzinho lá? Então é a tua cadeirinha de você não merece ser amado. Tua cadeirinha de você nunca vai ter sucesso. Tua cadeirinha de você é um impostor. Você enganou umas pessoas aí que parecia que você valia alguma coisa, mas você é um impostor, você não vale nada. Você não tem aquele degree, né? Você não tem aquele certificado, como chama? Aquele diploma. Ou você não é atraente nada, você não é bacana, até a pessoa descobrir que você não vale nada. Então tem uma cadeirinha que as pessoas ganharam, porque alguém te sentou naquela cadeirinha com o chapéu do burro, em que você pode sentir uma dessas coisas. Não válido, estúpido, não atraente, não bem formado, não o suficiente para ser alguém. Essa história de ser alguém, né? E aí você faz loopings de ansiedade. E eu vou te falar, a vida te traz exatamente os estímulos de abuso, ou de maldade, ou de menos-valia, parecido com isso. Às vezes não é você que está criando, não. Às vezes vem de fora. Mas se não vier de fora, eu vou te falar. Você vai lá, compra a cadeirinha, você fala, não empurra não, eu vou sozinho, eu já sei o meu lugar. O meu lugar é de burro aqui, eu já estou sentando aqui no meu lugar, né? Então é preciso desafiar e perceber o quanto os seus pensamentos, o seu anjo da guarda, ou o seu anjo mentor, ou o seu anjo mensageiro, que lida com as sombras, que mostra onde você tem insegurança, aonde você tem medo de não ser amado, aonde você... Tem medo de quê? Tem medo de não ser amado? Então não está se amando. Tem medo de não ter sucesso profissional? Então não está se confiando. Aquilo que a gente espera, é preciso que a gente dê para a gente, né? Então, você não se sente respeitado? Você se respeita? Você respeita? Você respeita sua capacidade, seu coração,
o seu trabalho, o quanto você paga de impostos, o quanto você paga. A gente fala, é pagar imposto como se fosse uma coisa assim. Eu acabei de autorizar um pagamento de imposto dos nossos negócios. É uma paulada o que nós pagamos de imposto e eu vou ficar sentindo vergonha e culpa. Desculpe. Ellen, é assim, a indignação é justa. Nós temos um governo de abuso, uma série de situações de abuso muito desequilibradas e de corrupção mesmo, né? Que é um negócio difícil. Agora, com esta indignação, se eu aceito o meu bom e não vou deixar a indignação me reger, porque isso no meu sistema nervoso, no meu coração, no meu corpo, faz eu ficar babando esse negócio. E eu não vou ter... Peraí, se fosse bom, como seria? Se fosse bom, haveria respeito, limites, as pessoas se ouvindo. Então, assim, alguma coisa com isso você tem que fazer. Você pode escrever um blog, você pode ensinar para as crianças, para os seus filhos, para os seus netos. Você pode ter experiências deste equilíbrio, ou desta positividade, ou desta saúde que você gosta de fomentar, ou contra a qual você se indigna quando o contrário acontece, né? Agora, não pode a gente ficar raivólatra e nem deixar para lá. Alguém me contou um caso essa semana de um contador cobrando errado, o dobro, já dispensou, já saíram fora do Brasil, e a pessoa já saiu do contador e eles estão simplesmente cobrando novamente, equivocadamente. Ela diz, pô, e alguém me falou, deixa para lá, faz um acordo, paga o que for. E aí eu vou lembrar essa juíza, né? Vocês viram que foi preso o senador, o Cerveró já está preso, filho do Cerveró com um advogado e um senador da República tiveram uma conversa gravada em que se planejava uma fuga do Cerveró. E que um banqueiro, tá aí tudo isso na mídia, daria uma mesada gorda para o Cerveró não falar nada enquanto estivesse em fuga. Este filho pegou a gravação e entregou lá. Por que o filho entregou a gravação que incriminava todo mundo e mandou todo mundo preso? Veja, no Brasil, você já viu isso, Ellen? Senador, banqueiro, rico e advogado ser preso? Mas por que o filho entregou? Porque vocês acham que iam fazer a fuga do Cerveró e o Cerveró ia ficar fugido mesmo, com uma mesada gorda? Iam matar o cara! E o filho dele disse, olha, pode ser o crápula que for, meu pai prefere ele preso do que ele morto. E aí vem essa juíza maravilhosa que apareceu em todas as revistas, na Isto É, nos jornais, dizendo, primeiro nós acreditamos que a esperança tinha vencido o medo. Porque nós tínhamos uma esperança de uma mudança de jogo limpo, fair game. Lá no começo desse governo do Lula lá e essa coisa, nós tínhamos, em muitos sentidos, né, não é só o Lula, é só o PT, a esperança venceu o medo. Depois a gente viu o cinismo vencer a esperança. Não teve mensalão, essa é uma história que vai ser recontada, veja bem, a intriga da oposição, das elites, um monte de jogo, um monte de jogo querendo enganar e soterrar, não é? Então essa juíza escreveu primeiro. A gente achou que a esperança tinha vencido o medo. Depois a gente viu o cinismo vencer a esperança. E agora o escárnio está querendo vencer o cinismo. Mas nesse país haverá lei, o que é certo é certo. Eu paro e olho e falo, eu tenho que me respeitar. Eu me respeito verdadeiramente, dentro do meu coração e do meu sentimento. Então vamos fazer isso como uma forma de oração, gente minha. Porque a gente precisa reconhecer o mal e isso é importante. Mas muito cuidado, para não ficar falando do mal o tempo inteiro. Dos que abusam, dos que te roubam, dos que te prejudicam, dos que te prejudicaram, dos que te diminuíram, e como eles estão errados e você está certo, porque isso te rouba a liberdade, e porque é sua responsabilidade como você se sente, como você põe a sua cabeça, de acordo com o teu pensamento, de acordo com a tua percepção da realidade, e de acordo com como você coloca a sua energia, a sua vida será regida, até mesmo para corrigir um estado de coisa, como disse essa juíza, ainda que seja de nível nacional, em que a consciência coletiva vai amadurecendo de uma maneira que não é na velocidade que nós gostaríamos, mas ela vai acontecendo. Então, a sua consciência sobre si mesmo diz respeito a esta oração pequena de eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Eu sou autoridade máxima no meu interior. Eu tomo as decisões dentro de mim. Eu me sinto bem sobre mim mesma. Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou entusiasmo, eu sou energia. E energia, que é uma palavra que vocês me dão sempre, energia, ela nasce do prazer. Quando eu sinto prazer de ser quem eu sou, estar onde estou, agora só falta você, O prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou.
muito maluco, parece que sabe que tem prazer de ser quem ele é e de estar onde é, mas é mentira. Então nós estamos falando de verdade, é você no travesseiro, é você no seu interior, na sua subjetividade pessoal. Sim, minha irmã aí, ó, de fora, tem que ir lá e notificar o cara que está cobrando errado. É preciso, porque como é que você cria consciência e não deixa o abuso acontecer? Quantas pessoas eu atendo que são vítimas de abuso de várias maneiras? Não, você não pode deixar não, precisa pôr limite. E precisa pôr fronteira. Desculpa, aqui é um limite, aqui é a sua obrigação, você tem que fazer. Porque eu olho o que esses caras roubaram, o que eu pago de imposto, eu ainda me sinto culpada, que ainda estou devendo, que ainda não sou boa o bastante. Para! A gente se olha no espelho, para com esse mimimi. De que você vai ser inaugurado a hora que tirar um diploma, vai ser inaugurado a hora que conseguir o dinheiro, vai ser inaugurado a hora que tiver o relacionamento, não sei o quê. Isto pode acontecer, mas eu vou de Osho. A sua solidão, você vive com uma pessoa, 1 ano, 5 anos, 25 anos, e você não conhece essa pessoa, porque você não conhece nem você. E não estou te culpando, não, estou dizendo que isso é um processo que nem eu conheço a gente vai... Peraí, qual é a minha motivação? Qual é meu medo aqui mesmo? Então, anjo mensageiro, bota o anjo mensageiro para trabalhar, para você enfrentar seus medos, suas limitações, seu mimimi, que você vai ver que você enfrenta e supera. Bom, eu tenho medo de solidão, eu tenho medo desse abandono, eu tenho medo dessa agressão, eu tenho medo de passar ridículo. As pessoas que enfrentam essa desordem de evitação, evita tudo, se sentem tão ridículas que elas já se derrotaram antes de sair de casa. Agora, você vai ter que trabalhar essa autoimagem, meu nego, minha nega. Porque não vai acontecer a coisa sair de você sozinha. Então, essa leitura da realidade em que você percebe a sua possibilidade de se imaginar melhor, imagina as coisas dando certo. E aí o teu anjo mensageiro vai cuidar das tuas sombras, destes medos, e você não pode ser mais regido. A questão é não ser regido. Ter a indignação é importante, vai lá e notifica. Mas, fica no carro, sorrindo, fica em casa, toma um suco, e manda fazer justiça, ou põe limite. Mas não se destempere, não deixe a indignação reger a sua vida, porque você começa a ficar raivólatra de manhã até de noite. E sabe o quê? Tua lente só encontra situações de indignação, ou só encontra situações de perda, ou de ridículo se você tem medo de passar ridículo, ou de menos-valia. Então você precisa crescer nisso. Agora dói para algumas pessoas. Se caiu para o lado ruim da árvore e já colou relé, você procura ajuda profissional para conseguir imaginar você dando certo em alguma coisa. E se você caiu para o lado bom e consegue imaginar, mas tem muita tristeza, tem muita dor, tem muita indignação, tem muitas dúvidas, levanta essa cabeça, respira que é grátis. Você vai ter que se pegar no colo e ter a coragem de... Eu tenho esse medo aqui, é verdade. Eu tenho esse medo aqui porque eu tenho medo de ficar só. E se eu ficar só, quer dizer que eu não valho nada. Eu tenho medo de não ter dinheiro ou de ir procurar um trabalho. Tem pessoas que estão desempregadas há tantos anos e tem medo de começar sequer a ir procurar um trabalho, porque se der errado? Eu digo, o que aconteceria se desse errado? É bom nada, do jeito que está, já está. You see? Você viu o que eu estou te dizendo? A questão não é... E aí quando você começa a não correr risco, só faz depressão quem para de correr riscos. Quem está em depressão e tem problema com medicamento, tem humildade. Ah, não, legal, eu ouvi lá, a doutora Cláudia falou que é só você ir correr riscos, então aí dispensa o médico, para de tomar remédio da sua própria cabeça, surta, inferniza todo mundo. Se você tem problemas de saúde, você se leve a sério e não vamos com molecagem. Não é pensamento positivo superficial que resolve as coisas, não. Vê o tamanho da sua encrenca. Não, você não está com medicamento, você é uma pessoa normal, você é uma pessoa, mas que tem essa... Então vamos lá. Eu me amo, eu me aceito, respira que é grátis. E eu me senti completamente aceita, válida, bela. É uma decisão! Como disse o Osho, você vive 1 ano, 25 anos, 50 anos com uma pessoa, o marido espera que a esposa descubra como ele se sente. Ela tem que adivinhar, não é? E a esposa espera que o marido saiba como ela se sente. Porque, claro, se ele vive comigo e se ele me ama, ele tem que adivinhar as minhas necessidades. Você não acha genial? Só que não é possível, personas, isto não passa. A nossa solidão tem que ser acolhida e amada, para ela virar solitude e a gente dar conta do recado. E não jogar no colo do outro essa expectativa e conseguir ficar sadio para dar a mão. Porque ficando sadio para dar a mão, eu gero amor, eu gero entusiasmo. Pensa no projeto e imagina, tem o topete de falar, bom, e se desse certo, o que aconteceria?
Também tem esse problema. Algumas pessoas, quando dá certo, elas estão tão destreinadas e elas não sabem o que fazer com nenhum tipo de sucesso, que elas ficam apavoradas. Se der certo, quer dizer que eu vou perder muito, quer dizer que eu vou ser torturado ou torturada, ou eu vou ser ridicularizado, eu vou passar a pior coisa da minha vida. Então tem algumas pessoas que sabotam e têm medo do sucesso por pura falta de hábito. Então você tem que criar um hábito emocional. Para terminar, eu me amo, eu me aceito, tá tudo bem no meu mundo, né? Vamos de Luiz e Rei. E o hábito emocional de sentir alegria, paz, confiança na vida. E respira. Quando você respira, sente o seu ser dentro de você. Apesar de o que quer que seja, eu existo. E desenvolve esse observador interno. Programas que você viveu são programas, eles não são você. Sentimentos ruins, eles não são você, eles são sentimentos. Então você desenvolve o observador interno, é um self verdadeiro. Eu sou luz, eu sou Deus, eu sou o bem, e eu existo. E aí você vai ter vontade de sorrir, tá? Estou no @metodoquantum.com.br. Tem palestra, tem atendimento individual, escreve pra gente. Beijo, gente minha, até segunda-feira.